e nós possamos ser abençoados nesse caminho da fé. Pois o justo, esse viverá pela fé, mas esse, se viverá pela fé, vivenciará a sua fé. Nós viveremos o que a palavra nos diz. E pedimos ao Senhor que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor, hoje e eternamente. Amém. Hoje pela manhã nós estávamos falando algo sobre o milagre de Deus, naquele texto muito conhecido do apóstolo Paulo, quando esse diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. E nisso, em resumo, dissemos que crescimento é um milagre, porque ele vem do Senhor, é a ação do Senhor. O que nos compete é plantar ou semear e regar, mas crescimento vem do Senhor. E no desenvolver da palavra, falamos sobre a visão de fé, sobre como nós vemos as coisas. O apóstolo Paulo, ele afirma: uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho. Falando sobre Éfeso, que uma grande, uma oportuna porta. A pergunta é: o que é uma grande e oportuna porta? Paulo não estava falando no contexto que talvez hoje eu e você entendêssemos de uma grande e oportuna porta. Não era um maracanãzinho que se abriu para o apóstolo Paulo para que ele pregasse o evangelho. A grande e oportuna porta era uma casa. A casa de Priscila e de Áquila, que estavam apoiando o apóstolo Paulo em Éfeso. E veja bem, qual é a tua visão? Às vezes nós temos uma visão de algo e dizemos: isso é algo tão pequeno. Paulo olhou e disse: que porta enorme está se abrindo para o trabalho. Isso se chama fé. Isso é visão de fé. E, por vezes, dentro da igreja, nós temos uma visão muito negativa a respeito de certas coisas. Como, por exemplo, eu não sei se você já usou essa expressão: bem, eu estou passando pelo meu deserto. Nós temos uma ideia tão negativa de deserto. Óbvio, o que é um deserto? É um lugar seco, é um lugar árido, é um lugar com baixo índice de umidade. Uma das palavras, inclusive, nas Sagradas Escrituras, que significa deserto, é lugar onde os sonhos não são realizados. Que coisa triste. Por quê? Porque deserto é um lugar onde você não pode semear. Se você não pode semear, você não poderá frutificar e não poderá colher. E é por isso que ele tem essa ideia de um lugar onde os sonhos não são alcançados. Mas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, o deserto é algo constante nas Sagradas Escrituras. Muito do que nós citamos, não apenas no Velho Testamento, mas inclusive no Novo Testamento, nos Evangelhos, passa-se no deserto. Acontece no deserto. E hoje eu quero trazer a vocês uma visão diferente, não dizendo que o deserto não é um lugar que nos prove, que o deserto não é um lugar que tenha dificuldades, mas eu quero falar de uma bênção chamada deserto. Talvez isso pareça estranho, mas eu quero falar de uma bênção chamada deserto, onde nós passamos não apenas para ser provados, mas para sermos sustentados, abençoados e transformados. O deserto pode ser uma bênção.
Qual é a visão que você tem do seu deserto? Qual é a visão que eu tenho do meu deserto? Como eu disse, nós usamos essa expressão de uma maneira muito negativa, quase uma depressão. E por alguns eu creio que uma depressão. Eu estou passando pelo meu deserto. Que dificuldade, porque eu estou passando pelo meu deserto. Mas eu estava vendo o significado da palavra deserto. E o significado da palavra, eu cheguei a anotar aqui, o significado hebraico da palavra deserto, que é algo muito, mas muito interessante. Veja bem, ela vem da palavra Nidbar. Nidbar é uma palavra que significa deserto, mas o radical dessa palavra, Ibar ou Nibar, significa palavra. O deserto é o lugar aonde a palavra se manifesta. Onde a palavra é entregue. Aonde Deus entregou a palavra de Deus a Moisés? Foi no deserto. Veja bem aqui, Números, capítulo de número 3, versículo de número 14. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. O deserto é um portal, hoje que tanta gente prega sobre portais, e muitas vezes pregam coisas que a Bíblia não fala, mas o deserto é um portal de revelação. Quando nós passamos pelo deserto, abre-se um portal de revelação. A palavra chegará a nós. Os profetas foram formados, forjados no deserto. Para lá foi Elias, para lá foi João Batista, para lá também foi Jesus. Deserto é onde durante 40 anos o povo de Israel peregrinou. Não lhes faltou o maná, nem lhes faltou da rocha a água, mas era deserto. Porém, nesse deserto, e não em qualquer outro lugar, é que Deus entregou a sua palavra. E por vezes nós não estamos tendo palavra, porque nos falta deserto. Não confunda deserto com ermo, lugar abandonado, lugar esquecido, lugar sem vida. Deserto é um lugar com vida. Sabe que nós chamamos o mar morto, porque ali, por causa do sal, não há vida, mas nós deveríamos chamar mar de vida, porque o mar morto faz de várias coisas benefício para a vida. Começa, desculpe o dado histórico, a primeira mulher que trabalhou e fez um grande comércio com o Mar Morto, da famosa lama do Mar Morto, que faz bem à pele, foi Cleópatra. Cleópatra era uma empreendedora e ela criou um trabalho de levar a lama do Mar Morto para todas as nações e ganhou muito dinheiro com isso. E até hoje ganham muito dinheiro com isso, pela lama do Mar Morto. Mar Morto traz um monte de benefícios para nós. Aonde nós chamamos de morte, podemos ter uma outra visão. A visão de Cleópatra, empreendedora, uma mulher que falava 8 línguas, uma mulher que era uma estadista. Nós temos uma visão estereotipada de Cleópatra e falamos muito mal de Cleópatra. Se fosse Cleópatro, nós falaríamos bem dele. Mas Cleópatra foi uma mulher
interessante. Eu não estou dizendo que ela era perfeita, nem estou aqui para pregar a respeito de Cleópatra. Estou aqui para dizer o seguinte: qual é a tua visão? Como você encara a vida? Como você vê o teu deserto? Jesus caminhava pelo deserto, o deserto era um lugar de oração, o deserto era um lugar, não apenas o jardim era um lugar de oração. Talvez Jesus tenha orado muito mais no deserto e jejuado muito mais no deserto do que ele fez no Getsemane, que era um jardim, era um lugar bonito. Óbvio, eu gosto mais de um jardim do que de um deserto, ainda mais pelo esse meu jeito branco de ser. O deserto me mata, ele acaba comigo. Mas talvez seja o que eu e você precisemos. Esta palavra sobre deserto era um lugar de revelação, onde a palavra de Deus se manifesta, onde a palavra do Senhor é entregue a nós. Lembre-se, em Apocalipse, diz daquela mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, e que o dragão a perseguia, e foi-lhe dadas as asas da grande águia, e diz, e ela voou, ela desceu ao deserto. E os anjos de Deus a serviam. O deserto é um lugar onde os anjos de Deus vão nos servir. Você pode olhar o deserto e ter uma visão totalmente negativa e não enxergar a grande e oportuna porta. A Bíblia diz, não despreze os humildes começos. Porque ainda que o seu começo seja pequeno, o seu final será glorioso. Nós temos que mudar a nossa visão na nossa vida. Todas as realidades que estão a nos cercar, não se renda às dificuldades. Não se renda às adversidades. Olhe com um olhar de fé. Eu não estou te pedindo para ser otimista. Mesmo que eu não tenha motivo para ser otimista, isso não anula que eu devo ser uma pessoa de fé e crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu não estou te pedindo para ser um negacionista, eu não estou te pedindo para dizer, não, isso não é verdade. Não, a Bíblia diz, embora Abraão levasse em conta o estado do seu corpo, que tinha 100 anos, creu. É isso que eu estou querendo viver. Eu sei da realidade, eu sei da dificuldade, eu sei da impossibilidade, e o que é impossível, mas ainda assim eu creio contra qualquer expectativa, contra qualquer esperança. Por isso a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, porque o que ele poderia esperar de um corpo com 100 anos de idade? Sabe, normalmente quando nós temos 100 anos de idade, espero que você chegue a essa idade, com 100 anos de idade, ora, quando nós temos 100 anos de idade, o que nós podemos esperar? A morte. Essa que é a verdade. Nós não temos muito mais coisa para esperar com 100 anos de idade. Então, creia contra a esperança, pare de esperar a morte e creia em algo melhor do que a morte, porque Deus ainda tem coisas maravilhosas para nós nessa vida. Foi no deserto que Deus falou com Moisés, e Moisés estava com 80 anos quando Deus, na sarça ardente, lhe falou. E uma das coisas que Deus falou, Moisés, todos aqueles que procuravam te matar já morreram. Essa é uma bênção da longevidade. Sabe? Os que queriam nos matar morrem antes da gente. Então nós não apenas vivemos, nós sobrevivemos aos nossos perseguidores. Nós sobrevivemos às nossas ameaças, àqueles que nos ameaçam, àqueles que nos querem mal. Você é um sobrevivente. Ah, claro, eu não quero que você seja apenas um sobrevivente, mas nós temos que sobreviver aos nossos problemas. Quem não tem problemas? E às vezes os problemas são terríveis, são difíceis, e nós temos que sobreviver a eles.
Encare o seu problema, e da próxima vez que você vira esse problema que vem como um peso em cima das suas costas, que te machuca, a enfermidade, ou a dificuldade, ou a dívida, são problemas terríveis. Diga: eu vou sobreviver a você. Você vai acabar, mas eu vou em frente. Eu serei um Moisés. Você quer acabar comigo? Bem, eu deixo que você se acabe sozinho. Eu nem preciso acabar com você. Moisés não teve que matar ninguém que queria matá-lo. Eles morreram por ele mesmo. Morreram por outros motivos. Mas Moisés sobreviveu a eles. E nós temos que sobreviver. Você vai sobreviver à sua enfermidade. Você vai sobreviver à sua tristeza. Você vai sobreviver à tua depressão. A depressão vai morrer, mas você vai viver. E não é você que vai morrer por causa da depressão, é a depressão que vai morrer, e você vai em frente, porque Deus nos dará longevidade, e longevidade não é apenas viver muitos anos, é viver mais do que o que quer me matar. Então, nós precisamos dessa bênção. E foi no deserto onde Moisés escutou Deus, e aqui, nesse caso de Números, está nos falando daquele famoso dia quando, no deserto do Sinai, ele entrou na presença do Senhor, e o Senhor lhe entregou a lei, a palavra. Deserto é o lugar onde Deus vai trabalhar na minha vida, e Deus não quer trabalhar na minha vida me machucando, me maltratando. Deus não está me levando pelo deserto para que eu sofra. Deus está me levando pelo deserto para me moldar. Sabe, nós falamos muito e cantamos muito: eu sou o vaso, Ele é o oleiro. Amém, glória a Deus. Mas o que a Bíblia fala é que eu sou o barro e Ele é o oleiro. Eu não sei se Deus quer me fazer de vaso, espero que sim. Mas às vezes Deus quer me fazer de uma forma diferente do que eu imaginei. Eu tenho que estar rendido como o barro está totalmente entregue na mão do oleiro. E eu tenho que estar assim na mão do Senhor, para que Ele trabalhe a minha vida. Mas saiba que, por mais bela forma que o oleiro dê ao vaso, este vaso terá que ser levado ao forno, para que a forma que ele recebeu se fixe no vaso, e o vaso não perca a forma. O deserto fixa a forma que a mão de Deus fez em nossa vida. Foi no deserto. Eu sempre digo que o Egito nos deforma, mas Deus nos transforma no deserto, onde Ele nos reforma. Nós precisamos entender que temos que, eu não digo buscar o deserto, mas ser conduzidos. A Bíblia diz que após Jesus ter sido batizado nas águas, foi ele levado pelo Espírito ao deserto. Foi ele impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto. E nós também precisamos ser impulsionados pelo Espírito para estarmos no deserto, no portal de revelação, no lugar onde a porta de revelação se abrirá e nós receberemos a palavra do Senhor em nossas vidas e para as nossas vidas e a partir de nossas vidas para outras pessoas. Mais uma vez eu digo a você, qual é a tua visão? Qual é a tua maneira de olhar, de ver as coisas? Você consegue crer no que Deus tem falado? Nós vivemos dias difíceis no mundo inteiro. Nós podemos ter aí até mesmo uma terceira guerra mundial. Nós podemos ter. Eu espero que não haja. Mas nós podemos ter. Cada vez mais as coisas, quando parecem que vão se resolver, se agravam mais.
Agora, você confia que Deus é o Senhor da história? Se você confia que Deus é o Senhor da história, você vai ter completa paz em tudo que está acontecendo, dizendo: o Senhor está no controle. Mesmo que as coisas fujam completamente ao controle de nossas mãos, elas não deixam de estar debaixo do controle das mãos do Deus Todo-Poderoso. Se você crê num Deus Todo-Poderoso, você tem que se posicionar, você tem que crer. Veja, quais são os grandes problemas do deserto? Primeiro é o calor. E não só calor, mas frio. Não só calor e frio, mas a secura, a sede. Não só calor, frio e sede, mas fome. Aquele povo esteve no deserto por 40 anos. E Deus os conduziu por 40 anos. Muita gente fala: Deus quis matar o povo no deserto. Se era para matar, por que não matou de uma vez? Por que os sustentou por 40 anos? 40 anos Deus sustentou o povo. Não faltou comida, não faltou água, não faltou roupa, até a roupa que eles tinham crescia. Por quê? Porque o objetivo não era matar. O objetivo era mostrar a sua glória sustentando-os, para que os filhos dele que crescessem aprendessem a confiar totalmente em Deus, no deserto e fora do deserto. Um povo conquistador foi forjado no deserto. E nós também estamos agora... Por que eu estou dando essa palavra? Porque nós vamos completar 40 anos de ministério. E eu vou dizer uma coisa: durante 40 anos nós estamos aqui na dependência do Senhor, milagre após milagre. Cada mês é um milagre. Cada vez que nós pagamos o aluguel, cada vez que nós cumprimos com nossas obrigações, é um novo milagre. O maná vem na hora que tem que vir, e todo dia o maná chega, e não nos falta água, não nos falta cobertura, não nos falta o calor, não nos falta a sombra para que possamos passar por todas as situações. E o deserto é um lugar que nós aprendemos a amar a Deus. A Bíblia diz: eu me lembro quando tu me seguias amorosamente no deserto. Nós temos que seguir a Deus apaixonadamente, amorosamente. Nós temos que cada vez mais dizer: tu és bom, tu és maravilhoso, eu estou nesse deserto, mas o Senhor está comigo. Foi Moody que disse, no momento da sua morte: esse é o vale da sombra e da morte? Ele estava morrendo, sua esposa ao seu lado, e ele morrendo. Ele diz: esse é o vale da sombra e da morte? Onde está a sombra? Onde está a escuridão? Onde está a morte? E é o que a Bíblia diz: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está? Porque, meus irmãos, saiba do seguinte: existe uma lenda, uma história escandinava que eu acho muito interessante. Você sabe que naquelas regiões existem lugares onde os dias e a escuridão permanecem por muito tempo, até mesmo meses. E o povo foi reclamar ao sol, é o que se diz a história. E o sol então disse: é mesmo? Vocês vivem na escuridão, mas eu estou aqui executando o meu trabalho e vocês vivem na escuridão. Eu vou ver isso. E o sol, então, foi ver o que estava acontecendo. Mas o sol, quando chegou lá, não viu escuridão. Porque o sol chegou. E o sol disse a eles: eu não vi nada do que vocês falaram. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Isso é visão de fé. Tem muita gente que só está enxergando escuridão. Tem muita gente que só enxerga derrota, e derrota, e derrota. Eu volto a dizer: não negue a sua realidade, mas saiba que se Deus é por nós, quem será contra nós?
que se ele chega, ele é o sol da justiça, haverá luz aonde ele chegar, e nós viveremos na luz. A Bíblia diz, porque trevas cobriram a face da terra, mas sobre ti nascerá a luz. Não importa quão escuro esteja o dia e quão escura esteja a vida, sobre nós nascerá a luz. O deserto não é um lugar para ser temido, o deserto não é a habitação de demônios, o deserto é um lugar onde Deus está me trabalhando, o deserto é onde eu aprendo a ser íntimo. Íntimo de Deus. Intimidade, que é justamente quando nós nos aproximamos da forma mais intensa de uma outra pessoa. Intimidade não é para qualquer um. Pelo menos na minha cabeça, eu acho que intimidade é uma questão de ser conquistado o direito à intimidade. Nós vivemos em tempos que o amor está se esfriando. Sabe que uma das coisas mais preciosas que você pode ter na sua vida, não, eu sei que a salvação, todo mundo pensa, mas família. Família é algo que um projeto de Deus maravilhoso, que todos nós devemos ter família, e devemos cuidar da nossa família, e amar a nossa família, e lutar pela nossa família, e privilegiar, no sentido de dar o nosso coração à nossa família. Mas há uma segunda coisa, que é um grande tesouro, que nós não podemos perder: amigos. Nós temos que ter amigos. Amigos. A Bíblia diz, façam amigos, para que no dia da dificuldade, eles os assistam, venham ajudá-lo. Um verdadeiro amigo é aquele que na hora da dificuldade, na hora da adversidade, ele se faz irmão. Porque há amigo mais chegado que irmão. Nós precisamos. Sabe, muitas das pessoas e ministérios que naufragam, que caem porque não tem isto, não tem amigos. Eu preciso de amigos. Você precisa de amigos. Nós temos que nos tornar, a comunidade, a igreja tem que ser um lugar, nós dizemos, nossa segunda família, tem que ser família, sim, mas tem que ser lugar de amigos. Jesus, andando com seus discípulos, disse, eu não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, o desejo, o coração do seu Senhor. Eu vos chamarei de amigos. Jesus precisava de amigos. E se Jesus precisa de amigos, eu também preciso de amigos. E quanto à amizade, muita gente está esperando amizade. Deixe-me dizer uma coisa a você. Eu aprendi uma coisa quanto à amizade. Eu desisti de esperar que os outros sejam meus amigos. Eu decidi me tornar amigo dos outros. Porque você pode conquistar a amizade. A Bíblia diz que a alma de Jonas se entrelaçou à alma de Davi. Logo, a alma de Davi foi entrelaçada pela alma de Jonatas. Jonatas é que tomou a iniciativa de se tornar amigo de Davi, e Davi se tornou amigo de Jonatas. E disse, o amor de Jonatas é superior a qualquer outro amor que eu já tenha experimentado na minha vida. É amor de amigo. Nós precisamos de amor de amigo. E amor de amigo é amor que não é um amor qualquer. É aquela pessoa que está com você, que quando você cai, ele te levanta. Que quando te atacam, ele resiste junto com você. Isso é amigo nos moldes bíblicos. E nós temos que ser amigos, nós precisamos de amigos. E no deserto, meus irmãos, no deserto, você aprende a ser amigo e a confiar em amigos. Porque nessa jornada, nessa caminhada, você precisa de alguém.
O próprio Moisés, homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, um homem que fez o que fez, no deserto ele precisava de amigos, amigos que sustentassem seus braços, amigos que sustentassem suas mãos, amigos que o sustentassem. Nós precisamos de gente que nos sustente, gente que nos ampare, gente que nos ajude. Nós precisamos realmente de verdadeiras amizades, amizades que façam toda a diferença. E é no deserto que nós vamos conhecer. Há um ditado antigo que diz o seguinte: saiba que quem rói o osso com você hoje, você sabe que pode confiar nele amanhã. Porque na hora do filé, todo mundo vem. Na hora do filé, que é comer a carne, todo mundo vem. Mas na hora que só tem osso, é só amigo que fica. E nós precisamos de gente desse tipo. Sabe, a igreja tem que voltar a viver o que é uma igreja. A Bíblia diz, havia singeleza de coração em todos eles, e eles partiam o pão de casa em casa, eles conviviam. Qual foi a última vez? Eu não estou pedindo para você ser um entrão, eu não estou te pedindo para você ser um incômodo na casa, porque a Bíblia também diz, não te torne frequente na casa do teu irmão, para que ele não venha a enfadar-se de você. A Bíblia tem resposta para tudo, tá? Que tem gente que quando a gente fala assim, visite seus irmãos e tudo mais, o cara aparece sempre na hora do almoço. Você conhece gente assim? Tem gente assim. Eu te digo uma coisa, às vezes nós vamos e ficamos na casa de alguém, uma coisa que eu aprendi, que eu decidi fazer. Eu não fico na casa de uma pessoa sem levar um presente, sem fazer uma compra, sem fazer alguma coisa, porque é simpático fazer isso. E é educado. O problema da igreja não é salvação nem fé. O problema da igreja é educação, que nós temos gente sem educação. Não estou dizendo quem é você. Por favor, eu não estou te ofendendo. Mas muitas vezes nós somos... Existem pastores que só a graça de Deus. E eu digo ao Senhor, Senhor, ensina-nos a andar no deserto, ensina-nos a olhar o deserto como uma bênção, ensina-nos a entender que esse é o lugar onde Deus quer falar aos homens, e com toda a glória, com todo o poder, e é um lugar que você pode ficar quieto. Eu não sei se você é como eu, nascido num centro urbano, nós olhamos o céu e vemos algumas estrelas, mas quando você vai ao campo, ou quando você vai longe do centro urbano, que você olha o céu, você tem uma revelação. Eu disse, meu Deus, essas estrelas estavam aí, porque a gente não vê. A gente não enxerga. Saia do centro urbano, vá para um lugar isolado, que você vai ver o que é o céu. E você vai ficar maravilhado. Eu me lembro da primeira vez quando meu pai e minha mãe nos levaram e nós fomos para um lugar onde não havia eletricidade e era esse lampião nem de gás, era de querosene. Eu estou ficando velho, gente. Era de querosene. E quando nós saímos da casa e que eu olhei, a primeira vez, eu era criança, que eu olhei, eu nunca tinha visto, porque eu sou urbano, eu cresci no centro urbano, e eu olhei e eu fiquei extasiado, não existe outra palavra. O deserto é um lugar de revelação. Revelação dos céus. Se você entrar e passar pelo deserto, você vai ver um céu como você nunca viu na sua vida. Por favor, vamos parar de ter uma visão tão negativa. Vamos começar a entender que a Bíblia diz, quando o homem justo passa pelo deserto, o problema é ter um homem justo, mas quando ele passa pelo deserto, de bênçãos cobre a primeira chuva. De bênçãos cobre a primeira chuva. Então, onde estão os justos? Dê um trabalho para Abraão argumentar com Deus. Se tiver 10 justos,
E não tinha 10. Então a cidade foi destruída. Onde estão os justos? Para que de bênção cubra a primeira chuva. Nós precisamos de bênção. Chuva é bênção. Talvez num clima como o nosso, Brasil, que chove tanto, e às vezes chove até demais, nós não prestemos muita atenção a isto. Mas se você estivesse num clima desértico como Israel, aonde em média são 7 chuvas por ano, você daria um valor. Sabe, o povo que anda no deserto dá valor à chuva como ninguém. Quando você anda na escassez, você dá valor a cada coisa. A cada coisa. Eu sei que nós temos esse conceito, eu estou passando por um deserto, mas eu quero dizer que o deserto é um lugar de bênção. O deserto é um lugar onde Moisés recebe a palavra do Senhor, como nós lemos aqui em Números capítulo 3. Deserto é um lugar maravilhoso, onde Deus quer falar com você, onde Deus... Se você está vivendo um deserto, não fique deprimido pelo deserto, fique entusiasmado, porque Deus vai cuidar de você. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus vai nos abençoar. Ah, pastor, mas eu estou assim, só na dependência de Deus. E você quer uma dependência melhor do que esta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele, graciosamente, gratuitamente, todas as coisas. Todas as coisas. Todos nós precisamos de passar pelo deserto. Mas a gente que passa pelo deserto, por favor, não murmure. Porque um deserto é um lugar que dá vontade de murmurar. Não murmure. Você pode até gemer, porque deserto não é um lugar fácil. Você pode gemer, mas não murmure. Nós temos que ter um espírito diferente, nós temos que ter um espírito que diz, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio, eu dou cada passo que eu estou dando, eu estou confiando no Senhor. Eu sei que o Senhor há de nos abençoar, eu sei que o Senhor há de prover todas as coisas. Eu sei que a minha sorte mudará, porque o Senhor está comigo e é por mim. E, por favor, eu não estou querendo ser aqui um encorajador, eu não estou querendo aqui ser um motivador, eu estou querendo aqui trazer uma palavra que gere em você fé. E se você tiver fé, você vai vencer pela fé. Porque a Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Eu me lembro quando criança, quando eu sofri o acidente que eu sofri, e eu fiquei, infelizmente, aleijado. Eu me lembro de todos os dias, de todos os momentos que eu vivi, quando eu pegava a minha perna morta, jogava sobre a minha perna viva, eu ali no chão, com um pijama de flanela, porque meus pais arranjaram um pijama de flanela, e a beleza era que eu lustrava a casa toda com aquele pijama de flanela, porque eu me arrastava. Eu botava minhas mãos e ia me arrastando. Meus pais viram isso, meus pais... Coloque-se no lugar. Você vendo o teu filho se arrastando, o teu filho ali, tantos sonhos, tantos desejos para uma criança. Porque nós pais temos sonhos, temos desejos, mas quando um pai, quando o mal acontece ao filho, não é o filho que sofre mais, é o pai que ama, a mãe que ama, é que sofre mais. Porque o filho talvez até pela idade, eu não me lembro e eu não tenho trauma de nada disso. Souberam administrar, souberam cuidar. Não pense que eu não passei por dificuldades, não pense que eu, andando de muletas, não fui chamado de aleijado no meio da rua, e as pessoas dizem, tira esse aleijado daí, porque nós queremos passar com o carro e ele demora demais a atravessar o sinal, porque as pessoas são implacáveis. Mas nada disso me traumatizou. Por quê?
porque eu tinha uma família que me amava. Se você tem uma família que te ama, essa família vai te sustentar e nenhum trauma ficará com você, porque família é uma bênção, desde que seja uma bênção. A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é uma família. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida também é uma família. É que, como diz, quem casa bem, casou bem. Quem casa mal, só a misericórdia. Então, antes de se casar, tem gente que diz, eu quero casar. Não, mude o seu maneira, eu quero casar bem. Pelo amor de Deus, case bem. Todos os solteiros dessa igreja, eu quero que casem. Mas eu não quero que casem com qualquer coisa. Não me vai trazer filisteu para cá. Não vai fazer uma coisa dessa. Case com alguém bom, case com alguém maravilhoso. Às vezes, alguém da igreja. Não quer dizer alguém da igreja, estou falando de alguém bom. Que seja da igreja, mas que seja um bom, porque no meio da igreja tem bode. Não sou eu que digo, está escrito na palavra. E você já viu como é um bode? O bode é uma coisa terrível. O Talmud nos dá uma lição. Um grande rabino foi abordado por um homem riquíssimo, um judeu riquíssimo. E disse o judeu ao rabino, rabino, o senhor é um homem muito sábio, eu preciso de um conselho. E o rabino, pois não? Rabino, eu sou muito rico e minha família toda ficou na minha casa. Os meus genros moram comigo, as minhas noras moram comigo, os meus netos moram comigo, todo mundo mora comigo, todo mundo come às minhas custas, todo mundo vive. Você conhece essas histórias? E ele falou, eu quero uma solução. Minha vida é um horror. O rabino olhou para ele e disse, o que te falta é um bode. Ele falou, um bode? Compre o bode. Compre o bode. E então o homem, obedecendo a sabedoria daquele rabino, comprou um bode. E colocou o bode dentro de casa. Ele imaginava, o bode vai fazer todo mundo ir embora. Não, ninguém foi embora e o bode continuou lá. E se antes era ruim, ficou péssimo. O bode fazia coisas de bode. Comia o que não podia. E fazia coisas que não podia. O bode era um bode. E então passaram-se uns meses e o homem busca o rabino e diz, rabino, a minha vida está um inferno, esse bode é um monstro, esse bode faz isso, esse bode faz aquilo. Venda o bode. Passaram-se 6 meses e o rabino encontra o homem e diz, e como está a sua vida? Uma maravilha. Desde que eu vendi o bode, ficou ótimo. Não mudou nada. Teve que piorar para voltar à mesma coisa e ele dizer, que vida maravilhosa que eu tenho sem o bode. Meu irmão, às vezes o que falta na tua vida é um bode. Não, e eu não estou desejando bode para ninguém, né? Eu não estou desejando bode para ninguém, mas às vezes é o que falta, que você aí depois você valoriza o que você tem. Tem gente que tem um tesouro junto dele e não dá valor. Não dá valor. Nós temos que valorizar o deserto, valorizar o maná, enquanto o maná está conosco. Nós temos que valorizar a água que vem da rocha, enquanto temos água que vem da rocha. Nós temos que valorizar todas essas coisas e dizer, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me amparado, eu o louvarei. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que mudar, nós temos que ser transformados. Cuidado, que senão Deus vai colocar um bode dentro da sua sala. E eu não estou desejando isso para ninguém. Não estou desejando. Mas nós temos que viver uma bênção chamada deserto. Nós temos que saber que os momentos que nós vivemos, uma tribulação, uma angústia, uma dificuldade. Você se lembra que eu preguei aqui faz algum tempo sobre a bênção de ser esmagado? Eu disse, o vinho não existirá se a uva não for esmagada. O azeite não existirá se a azeitona não for esmagada. O trigo não existirá
a farinha, né, de trigo não existirá se o trigo não for esmagado. E nós também, quando nós somos esmagados, aquilo que existe dentro de nós, potencial, vai sair para fora. Eu não quero o teu mal, não quero que você passe por situações difíceis, não é nada disso, mas você tem que aprender uma coisa: o deserto pode ter provação, mas o deserto é um lugar onde Deus vai te abençoar, onde Ele vai se mostrar Deus na sua vida, porque é no deserto que você precisa de Deus, é no deserto que Agar clama e pede alguma coisa, e não, Senhor, Senhor, e Deus diz, manda o anjo, e o anjo fala a ela, Deus ouviu a oração do menino, ela estava gritando e havia água do lado dela, a solução já estava do lado dela, o problema era a visão. Ela estava olhando para um lugar e não para o lugar certo. Mude o seu olhar, mude a sua maneira de ver, mude o que você está vendo, procure coisas que tragam. A Bíblia diz, quero trazer a mim o que me traz esperança. Na sociedade que nós vivemos hoje em dia, só basta você ligar uma televisão, parece que rouba toda a tua esperança. Você precisa trazer a você o que te dá esperança. Você precisa trazer boas palavras a você. Quem já viu o filme, o famoso filme O Vento Levou? Quando Scarlett O'Hara, né, o personagem dizia, bem, está tudo difícil, mas amanhã eu resolvo. Amanhã, você sabe que eu gosto dessa... a personagem é terrível, ela faz coisas terríveis, mas essa postura dela, ela não se rende. Meu irmão, no deserto você aprende uma coisa, a não se render. A não se render. Você não pode se render, você tem que ser um valente. Se é o último dos moicanos, você é o último, mas você fica de pé. Fica de pé. Eu não sei se você já leu o livro O Último dos Moicanos. A última narrativa é ele, o último dos moicanos, de pé. E então a pessoa olhando e vendo a nobreza dele, a grandeza dele. É o último, mas está de pé. Você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. Essa é a postura de fé. Fique de pé, erga-se. A Bíblia diz, e eu gosto da expressão que a Bíblia diz, ficai firmes em cima dos vossos pés. Firmes. E quando a palavra diz, é tão interessante a guerra que Judá foi batalhar e saiu louvando e cantando, e disse... O Senhor, hoje, a batalha é do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, pode ter certeza, a vitória é nossa. E a vitória é garantida. Há uma bênção chamada deserto. Porque lá a palavra de Deus te será dada. Lá você receberá a palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, você tem esperança. Se você tem esperança, a sua fé é inabalável. Se você tem uma fé inabalável, você confia no amor do Senhor. E se Deus te ama, Ele te levará em triunfo. Dificuldades virão. Deserto é um lugar difícil. Mas veja bem, a Bíblia diz que o impossível para os homens é possível para Deus. E se o impossível é possível, o difícil, suponho que seja muito fácil. Você pode dizer amém a isso? Então, não tema a dificuldade. Não negue, não seja um negacionista. Seja uma pessoa de fé, é diferente. Um negacionista diz, não existe. Uma pessoa de fé diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou em frente, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu não me abaterei, eu não chorarei. Não é que você não possa chorar, Jesus chorou, você pode chorar, mas eu estou dizendo, se você vai chorar, não chore em vão,
não desperdice suas lágrimas. Eu não sei se é a parte nórdica dentro de mim que está falando, mas eu digo, não desperdice as suas lágrimas. Fique firme. Paulo diz, e com isso eu termino, eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé, que Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo. Deus não vai ser infiel a você e Deus não será injusto com você. Deus fará coisas maravilhosas. Há uma bênção chamada deserto e que tem muita gente que está fugindo do deserto. E se você não for forjado por Deus no deserto, você não vai conquistar o que você tem que conquistar. O deserto te capacita a conquistar. E muitas vezes o que nós precisamos é da intimidade do lugar secreto. Busque a Deus no lugar secreto. C.S. Lewis dizia, quando você ora, você abre a oportunidade do extraordinário ou do sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Algo de maravilhoso vai acontecer nas nossas vidas. Eu fui aleijado e num domingo pela manhã, na igreja presbiteriana de Madureira, meu avô pregando, terminando a palavra, ele disse, larga as tuas muletas e vem. Bem, eu estou aqui de pé. Eu fui aleijado. Eu não vou te mostrar a minha cicatriz, porque eu tenho 2 cicatrizes desse problema que eu tive. Uma cicatriz de mais de 1 palmo na minha coxa direita e uma cicatriz em forma de cruz na minha nádega direita. É um lugar um pouco estranho de você carregar a sua cruz, mas é onde a minha está ali, né? Não vou te mostrar a minha cruz, não se preocupe. Eu tenho a impressão que a única pessoa que conhece a minha cruz é a Luiziana, né? Porque é um lugar estranho. Mas estou aqui. Deus tem sido misericordioso. Deus tem sido... Eu só tenho a agradecer. Muitas coisas aconteceram. Eu tenho visto Deus agir, eu tenho visto Deus restaurar vidas, eu tenho visto pessoas que estavam perdidas e Deus faz que elas sejam reencontradas e acabam chegando ao nosso alcance para que nós possamos fazer alguma coisa. Eu tenho visto Deus agir. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nós estamos para vivenciar o pós-deserto. Que nós estamos na bênção chamada deserto e nós entraremos na bênção chamada Nova Canaã. Deus Todo-Poderoso, eu entrego essa humilde palavra e peço, Senhor, que nós possamos ter entendimento. O deserto é um lugar por onde nós passamos e Deus nos sustenta. Ó Senhor, nós queremos abençoar a vida de todos aqui, nós queremos, mais uma vez, clamar pelos missionários, ó Pai. Gente maravilhosa que não reclama. Nós aqui temos liberdade, nós aqui podemos falar. Eles estão em lugares onde são ameaçados dia e noite. E quantos deles, dia após dia, surgem dizendo, eu quero ir para esse lugar difícil. Eu quero ir para o lugar de bênção, para o deserto. Abençoa-nos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Abençoa-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.